Olá, estamos começando mais um Mestres da Literatura. Hoje nós estamos aqui com a Ariane. Ariane, se apresenta para as pessoas. Olá, meu nome é Ariane Fagundes Braga e hoje eu vou conversar um pouquinho com a Patrícia e com o Antônio sobre como foi a minha experiência como aluna aqui da UNILA do PPGLC. E qual a sua área de formação? Você é de letras mesmo? Sim, a minha formação é em letras, espanhol, literaturas da língua espanhola. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também fiz lá uma especialização em tecnologias da informação e da comunicação aplicadas à educação. E fiz meu mestrado aqui, mestrado em literatura comparada na UNILA. E hoje eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em letras da UFSM, universidade onde eu fiz a minha graduação. E o que você pesquisou no mestrado? Bom, a minha área de pesquisa, ela sempre foi os estudos da tradução. Eu sempre estive nos estudos da tradução porque eu não me senti enquadrada nessa divisão tradicional de ou a gente é da linguística ou a gente é da literatura. Eu queria ir para uma outra área que ao longo da graduação eu descobri o que eram os estudos da tradução, o que era a tradução, e eu fiz desde a minha monografia de final de curso na graduação ao mestrado e ao doutorado, eu sempre me mantive na tradução, e aí trabalhando sempre com tradução literária, nesse viés entre os estudos da tradução e literatura e tradução literária. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalho com tradução comentada e anotada e com esse diálogo da tradução, tanto no viés teórico quanto prático, que a teoria e a prática andam juntas, Para quem não é da área, assim, o que é uma tradução comentada e anotada? Sim, a tradução comentada e anotada, alguns professores até dizem que é praticamente um gênero, porque a gente pega um texto, no meu caso, literário, e faz uma tradução em que eu explicite as minhas escolhas. Por que eu traduzi essa expressão por essa e não por essa? Porque a gente sempre linguisticamente tem muitas opções, É uma tradução que eu explicito as minhas escolhas como tradutora e que eu mostro o porquê eu fiz essa escolha e não outras, e também conversando com a teoria, conversando com a prática de outros tradutores. Digamos, uma forma didática de eu explicitar as minhas escolhas como tradutora. É um estudo de caso, digamos assim, uma tradução que eu não estou visando somente lá no resultado, que vai ser a tradução, o texto traduzido no final, e sim no processo. Como que eu vou realizar essa tradução? O que influencia nessa tradução? Porque a tradução, ela envolve muito mais questões para além das linguísticas, para além de um par de idiomas. A gente pensa em cultura, a gente pensa em literatura, a gente pensa na tradução como algo interdisciplinar. Então, quando eu trabalho com uma tradução comentada e anotada, eu estou querendo mostrar para aquela pessoa que vai ler o meu trabalho, que vai ler minha tradução, qual que foi o caminho que eu percorri para chegar nessa tradução. Porque a tradução, a Tânia Franco Carvalhal, que é uma autora bem conhecida na área de comparada, ela escreveu muito sobre tradução, e ela dizia que cada tradução é uma leitura. Se a gente fizer uma tradução de um mesmo texto, eu, você, cada tradução vai ser diferente, porque nós temos conhecimentos de mundo diferentes, conhecimentos linguísticos diferentes, A gente tem subjetividades diferentes, cada tradutor é um ser, Então, cada tradução é uma leitura. Então, quando eu faço uma tradução comentada, eu estou explicitando a minha leitura. Não quer dizer que essa leitura seja mais correta, mas é fruto daquilo que eu estudei, daquilo que eu sou, e cada tradução vai ser diferente. É interessante isso, porque alguns teóricos até falam que o tradutor, ele é uma espécie de quase coautor ali do texto, Uhum. E quais foram as obras literárias que você escolheu no mestrado e agora no doutorado? No mestrado, eu trabalhei com um autor argentino, com o Carlos Gamerro, que ele não tem nenhuma tradução ainda para o português brasileiro, então ele era um autor inédito aqui no Brasil, ainda porque ele não foi publicado, E aí era um romance, então era um texto bem pesado, porque daquele período da ditadura civil-militar na Argentina, questão dos desaparecidos, então era um texto bem complicado nessa carga de violência, digamos, que ele trazia, Uhum. E também muito, muito argentino, muito portenho, muito particular do léxico do argentino portenho,
E no doutorado, eu tô trabalhando, é totalmente diferente a minha pesquisa do doutorado, que eu trabalho com um autor espanhol, com Federico García Lorca, que é um dos autores mais traduzidos da língua espanhola, eu acho que é o segundo mais traduzido depois do Cervantes, e ele já entrou em domínio público e tal, né? Então, assim, já muitas... Eu parto de um autor que ninguém tinha traduzido para o português para um autor que já é super traduzido, super debatido academicamente, né? Porque a minha orientadora, ela é especialista em Lorca, ela trabalha com Lorca, então eu firmei essa parceria com ela de trabalharmos com o Lorca. E eu não estou traduzindo textos literários, eu estou traduzindo conferências, porque ele morou um período de 5, 6 meses em Buenos Aires, ele morou em algumas, ele é andaluz, né, é granadino, de Granada, na Espanha, mas ele mora por alguns meses nas Américas, ele fica um tempo nos Estados Unidos, um tempo em Cuba, um tempo em Buenos Aires, e essas vivências o transformaram tanto como pessoa como autor, porque muda muito a perspectiva dele até sobre a Espanha, né? Então, eu tô pesquisando justamente esses 6 meses que ele vive em Buenos Aires e essas conferências que ele era convidado, como ele já era um autor muito famoso, ele era convidado em diferentes situações para fazer conferências sobre literatura, sobre arte, e essas conferências elas ainda não foram traduzidas para o português. Então, eu estou fazendo, digamos que, um estudo interdisciplinar, que sim, eu trago a teoria dos estudos da tradução, sim, eu trago a do debate da tradução, a tradução comentada dessas conferências, mas eu também estou fazendo uma espécie de resgate do que a gente chama de legado sociocultural do Lorca em Buenos Aires, porque a presença dele nesses 6 meses foi muito importante na Argentina, tanto para a obra dele, quanto deixou marcas na cultura portenha, né? Então, assim, é sempre assim a nossa perspectiva de que a tradução não é somente eu trabalhar com texto. Eu tenho que entrar na vida do autor, eu tenho que pesquisar cultura, eu tenho que... Tem outras coisas, por isso que a gente entende que a tradução é sempre um projeto interdisciplinar. Tem alguma diferença, assim, na espécie de tradução agora que você está trabalhando com uma conferência do que para o mestrado, que era uma obra de arte, era um romance ali? Eu vejo assim que não tem tantas diferenças, porque como eram conferências que ele fazia para públicos também especializados, porque ele tinha relação com muitos autores, com muitas pessoas desse ambiente cultural, então já não eram conferências tão simples. Ele trata de literatura, ele trata de vários temas, já era um público mais especializado. Então ele tem dificuldades de tradução bem semelhantes. Para mim, a maior dificuldade que eu tenho lidado, por enquanto, é que no mestrado eu trabalhei com literatura argentina e agora eu fui para literatura espanhola. Então, enquanto antes eu me especializava lá no léxico portenho, do Rio da Prata, ali, Buenos Aires, agora eu tô na Espanha, e o andaluz, que é o sul da Espanha, porque o espanhol da Espanha também é muito, muito diferente, tem os seus regionalismos e tal, e a gente tá falando de um autor que escreveu no começo do século XX, ele esteve em Buenos Aires na década ali de 30, 1930, então a grande diferença para mim, mais do que o texto ser uma conferência ou um texto literário, é essa questão do virar a chave, que agora eu não estou mais no espanhol das Américas, eu estou estudando um espanhol. Então, para mim, essa é a grande dificuldade, assim. Como é que é esse processo de pesquisa, que, como você falou do léxico, né, da diferença de léxico entre países, mas também tem essa diferença entre épocas, né? Um autor dos anos 30 é muito diferente do autor mais contemporâneo que você pesquisou. Onde que é a sua fonte de pesquisa para descobrir como as pessoas falavam na época ou como que aquele vocabulário era empregado na época? Bom, hoje a gente tem muitos recursos, né? Principalmente pesquisa em dicionários online, em textos online, em dicionários físicos também, porque eu também tenho alguns dicionários físicos. E eu acho que no caso do Lorca, embora eu esteja trabalhando com as conferências dele, é preciso também conhecer a obra dele, que é bastante extensa. Geralmente nos cursos de graduação em espanhol a gente lê algumas das obras mais conhecidas do Lorca. A pesquisa, assim, eu sempre falo que a grande magia do ser tradutor de espanhol, de estudar espanhol, a grande magia também no mesmo grau que a gente tem magia, a gente tem dificuldade, é que é um idioma falado em mais de 20 países, e se a gente for pensar dentro de cada um desses países, a gente tem os regionalismos, a gente tem as especificidades, e aí as pessoas acham que a gente sabe tudo, e às vezes te perguntam uma coisa lá, uma expressão do interior do Equador, eu não sei, sabe? Então o espanhol, ele tem essa magia de que a gente tem
um corpus linguístico muito grande. A gente tem mais de 20 países e a gente tem diferenças enormes entre os países. A própria Argentina, que é o país que eu conheço linguisticamente melhor, assim, uma coisa é você pensar no portenho, no habitante ali da capital de Buenos Aires, outra coisa é você ir pro interior, que vai ser totalmente diferente. E aí isso a gente multiplica por 20, pelo menos 20 países que têm o espanhol como língua oficial, porque tem os ainda que usam espanhol não como língua oficial, né? Então é uma dificuldade, e isso a internet nos ajuda muito hoje, porque a gente tem dicionários de regionalismos, a gente tem vários bancos, né, de pesquisa e tal. Eu acho que antigamente era muito mais difícil para o tradutor, né, porque ele não tinha todas essas ferramentas. A minha orientadora mesmo, que embora não seja tão mais velha do que eu, mas já não pegou esse boom da internet, como eu já peguei na graduação, ela comprava os dicionários físicos, que na época, imagina, Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, ou as pessoas viajavam para o Uruguai, para a Argentina, e compravam um dicionáriozinho, ou alguém que ia para Espanha, era quase que um contrabando de dicionários, porque era muito difícil ter acesso, né, a esses dicionários, que também eram muito caros. Imagina um estudante comprar um dicionário importado, né? As coisas eram muito mais difíceis. Então, pra gente pesquisar hoje, a gente tem muitas ferramentas aí na internet, né? Então, ficou um pouco mais fácil, sim, pro tradutor, né? Porque a gente tem mais acesso, né? E acesso gratuito, muitas vezes, né? Então, mas basicamente é pesquisa. E hoje você trabalha como tradutora também, ou é uma questão mais acadêmica? Eu sou concursada como tradutora pública e intérprete comercial, né? O que é o tradutor público? É aquele tradutor que tem fé pública para traduzir documentos oficiais, por exemplo, um diploma, uma certidão de nascimento, qualquer documento, né, oficial. E o tradutor público no Brasil, ele não é um cargo, você não recebe um salário, você não tem vínculo empregatício, por isso que você pode ser concursado em outros órgãos. Você recebe pelo trabalho que você fez, né, os valores. O que a junta comercial de cada estado faz? Ela tem uma tabela de preços e você tem que cobrar baseado naquela tabela. A junta comercial, ela regulamenta o ofício, mas ela não te paga, ela não tem um vínculo com você como tradutor. Você faz um concurso, ganha uma carteirinha, uma autorização, né, um número para você poder exercer, só que se você não traduzir, você não recebe, né? E aí, no Brasil, cada junta comercial de cada estado tem os seus tradutores concursados. E aí você tem fé pública para traduzir esses documentos que são bem mais chatos, né? Porque imagine, tem contrato de imóvel, tem herança, tem contrato comercial, aí tem os acadêmicos, carteira de motorista. Pode acontecer porque vai aparecer qualquer documento, né? Então, assim, ao mesmo tempo é mais fácil, porque os modelos de documentos eles são muito parecidos. Uma certidão de nascimento, ela pode ser do Uruguai ou da Costa Rica, mas a estrutura é parecida. Ele não te traz desafios como a tradução literária, né? Então, assim, eu traduzo, sim, esses documentos como tradutora pública, só que o que me traz, digamos, mais reflexão, mais desafios é a tradução literária, que é a que eu estudo, né, na pós-graduação, né, academicamente. O que o mestrado em literatura comparada mudou na sua vida? Eu acho que o mestrado, ele foi uma espécie de reinserção no mundo acadêmico. Quando eu fui aprovada no mestrado, eu já estava no serviço público, acho que há uns 6 anos, mais ou menos. Aí era difícil trabalhar, estudar. Já tinha feito seleção de 2 mestrados na UFSM, na universidade onde eu estudei, e na UFPEL, que é o Federal de Pelotas também. Já tinha feito, né, essas 2 seleções para mestrado. Não tinha passado, não tinha tanto tempo para estudar, porque trabalhava o dia inteiro. E eu já me sentia um tanto desmotivada. Eu pensei, de repente não é para mim, eu já, né, agora trabalhando, é mais difícil. Não tenho tempo que as pessoas têm para estudar e me preparar para uma seleção. Então eu vinha assim eu vinha muito desmotivada, achando que eu não ia conseguir fazer um mestrado. E era uma coisa que eu queria. E aí um dia, né, esses acasos da vida, eu tava olhando no Facebook, assim, e vi a seleção pro mestrado da Unila. E aí eu vi que ela era totalmente online, né, que eu não precisaria me deslocar e... A seleção, sim. Aí eu pensei, por que não? Eu vou concorrer, né, vou me inscrever no edital. Mas assim, sem nenhuma pretensão, pensei, nossa, vou só ver o que dá. Porque eu já vinha, né, a gente sofre disso, né, a gente tem algumas quedas que nos traumatizam, né. Eu fiz 2 seleções e pensei, não, mestrado não é pra mim, não vou passar. Então eu acabei fazendo aquela seleção, acabei passando. E aí como eu já tinha tempo de serviço público, já era estável, aí eu consegui pedir afastamento, aí fiquei 2 anos aqui em Foz, né, estudando aqui na Unila. Então, pra mim, o mestrado significou isso. Eu consegui colocar o pezinho de novo naquela vida acadêmica. Então a Unila me possibilitou esse, não, é possível, você passou, vamos lá, vamos retomar, porque foram vários anos, né? A minha graduação eu terminei em 2009 e eu entro no mestrado em 2017, então foi um belo lapso de tempo só trabalhando, né? Então eu demorei aí esses vários anos para entrar de novo na vida acadêmica. E você disse que fez alguns processos seletivos antes, não conseguiu, daí conseguiu entrar na Unila e agora você também está no doutorado. Uhum. Quem quer fazer o mestrado, doutorado, assim, você tem uma dica de como se prepara? Como eu me preparo para um teste seletivo? O que você falaria para a pessoa? Ou assim, qual característica que você acha que é importante para uma pessoa que queira fazer mestrado e doutorado? O que essa pessoa precisa
qual a característica que ela deveria ter? Em primeiro lugar, a pessoa acho que tem que gostar de estudar, né? Ainda mais na área de letras, que a gente vai ter uma carga de leituras, né, grande, tanto no mestrado quanto no doutorado. E se é isso mesmo que ela quer, então ela se prepara para essa seleção. Quase todas as seleções vão ter a escrita de um pré-projeto, focar em escrever um bom pré-projeto, de repente buscar a ajuda de alguém que já faça pós, alguém que já tenha mais experiência para dar aquela lida, de repente dar umas sugestões e pensar em qual universidade quer fazer, porque as seleções elas são muito diferentes, né? E se preparar. Eu vou escrever um bom projeto porque nessa universidade é mais valorizado o projeto. Ou eu vou ter que fazer leituras teóricas, porque muitas têm, né, a prova teórica, né? Então, em primeiro lugar, qual universidade que eu quero? O que é importante eu estar preparado para essa seleção? Se é o projeto ou se é o livro para a prova teórica, eu mais ou menos mapear o que eu preciso. Mas eu acho que em primeiro lugar seria isso. O que eu gostaria de trabalhar e começar a esboçar o seu próprio projeto, né? Que não nada é definitivo, depois de repente a pessoa passa e com a ajuda do orientador também pode melhorar, transformar esse projeto. Quando você chegou na Unila, assim, porque você trabalha com espanhol, tradutora, estuda muito a língua, você teve contato assim com diversos falantes de espanhol de diferentes países. No mestrado você também tinha colegas estrangeiros? Sim, eu tinha 2 colegas venezuelanos, uma colega boliviana e uma colega colombiana. E como foi essa experiência de você, estudante de espanhol, tradutor em espanhol, uma profissional da área, encontrar essa variedade de falantes de diversos lugares? Eu acho que é muito rica essa interação que a Unila possibilita para os estudantes, não só dos de pós, como dos de graduação, né? Porque uma coisa é a gente aprender pelos livros, né? Outra coisa é a gente poder conversar, conviver com as pessoas. Culturalmente, eu acho que é muito rico. Para mim, que já era da área, eu acho que foi muito, muito bom, assim, porque a gente vê conversando com as pessoas como a educação deles é diferente nos países deles, como as universidades funcionam, como a dinâmica é outra, né? E como eles têm, como a educação nos molda, digamos, né? Como até a forma deles abordarem um tema ou deles partirem para uma discussão teórica, como é diferente, né? Como essa visão de mundo influencia. E eu acho que é muito rico. Eu acho que essa mistura que a gente tem no Unila, do estudante poder estudar com estrangeiros, eu acho que é muito além do conhecimento científico. Essa possibilidade de entrelaçar as culturas, né? De aprender no dia a dia com um aluno que veio lá de outro país e são interações que a gente não consegue com os livros. Nenhum livro vai nos trazer essa vivência, né? Sim, eu acho interessante também porque proporciona uma imersão no idioma, né? Obviamente, eu não sou assim falante de espanhol, não falo fluentemente espanhol, mas através do mestrado em literatura comparada, também tendo contato com estudantes estrangeiros, na minha turma não tinha, mas na tua já tinha. E aí a gente fez algumas disciplinas juntas, né? E aí tinha esses estudantes aí. Então, assim, a minha compreensão do espanhol, ela melhorou muito. Eu lembro que no início, assim, eu tinha dificuldade de entender o que eles falavam, depois isso foi melhorando, e hoje, assim, a minha compreensão do espanhol, ela é praticamente fluente, né? A minha fala ainda não é fluente, mas a compreensão, ela é bem tranquila e com certeza foi por causa dessa experiência de ter ali esse convívio, né, no dia a dia com pessoas nativas do espanhol. E eu acho que essa vocação da Unila de ter os alunos falantes do espanhol também muda um pouco o que é o esqueleto do curso, porque os professores acabam trazendo mais textos em espanhol, o aluno brasileiro ele precisa ler também em espanhol, sim, o aluno latino-americano falante espanhol precisa ler em português, porque a gente sabe que a grande realidade da maioria das pós-graduações, como muitas vezes o inglês é imposto, só as leituras em língua estrangeira, elas não são em espanhol, elas não são em francês, elas não são em italiano, elas são em inglês. E aí eu acho que a pós-graduação da Unila, tendo esse viés latino-americanista, essa proposta latino-americanista da Unila, a gente teve muitos textos em espanhol e eu acho que isso é necessário, porque é o projeto da Unila, né? Então é uma pós-graduação um tanto diferenciada, porque a gente está aqui vivenciando e interagindo com esses colegas que também podem nos trazer outros textos em espanhol que a gente não conheça para nossa pesquisa e fazendo esse intercâmbio que eu acho que só aqui acontece, né? Então acho que isso é muito importante para o estudante que vem para a Unila ter essa consciência. A gente vai estudar em espanhol, a gente vai falar espanhol, a gente vai ler em espanhol e é necessário. E tem uma coisa que você falou que é a diferença assim da própria forma de estudar e pesquisar que tem nesses países, né? Às vezes é uma diferença do contato entre professor e aluno. Alguns países o contato é mais distante, no Brasil talvez o contato é um pouco mais próximo entre o professor e o aluno em sala de aula, mas também a base que eles estudam, né? Alguns países o estudo de literatura pega bem na parte formal, outros países são mais na parte social, filosófica. Ali dos colegas que você teve de diferentes países, você conseguiu assim ver características
diferentes, Sim. das formas eles olharem mesmo o objeto de pesquisa? Eu lembro de uma colega que teve uma discussão assim em sala de aula que ela ficava bem descontente, incomodada, que a nossa escrita acadêmica no Brasil a gente meio que se apaga, né? A gente escreve em terceira pessoa, a gente não pode colocar o eu, a gente não se assume como pesquisador na escrita. A nossa escrita é mais, né, em terceira pessoa. E ela tá mudando isso já. E ela dizia, e uma vez ela ficou muito brava, porque ela escrevia Jo, e ela escrevia em primeira pessoa, e a pesquisadora era ela. E aí eu não lembro realmente quem era o professor dizia, não, no Brasil é assim. Ela, não, mas sou eu a pesquisadora, eu quero. Então, assim, pra ela, aquilo totalmente foi um embate de cultura acadêmica, que pra ela aquilo era um absurdo, ela não poder se colocar, e a gente acaba, né, aprendendo que é assim, e replicando que é assim, e ela não aceitava, ela achava absurdo aquilo, ela não se colocar, né. Então, com certeza, e essa questão de que em muitos países latino-americanos, os alunos são chamados pelo sobrenome, a universidade é aquela coisa super formal, né, e eles achavam estranho que muitos professores tinham uma amizade com os alunos, de convidar pra fazer algo fora da sala de aula, uma relação mais próxima que a gente tem aqui, né, e eles achavam super estranho, né. É interessante isso que você falou. É um contato mesmo, não só de línguas, mas são de culturas, né? E a gente atua assim na nossa cultura de forma natural. Para nós é tudo normal, parece que o mundo é assim. Tudo que a gente faz não é, porque é assim que deve ser. E daí de repente você encontra pessoas que fazem de uma forma diferente, aí você tem essa oportunidade de olhar para si mesmo e ver que são elementos culturais, são elementos que não são da natureza você escrever dessa forma, você agir dessa forma, mas é a tua cultura que vai determinando. Então acho que isso, na sua turma, assim, com estudantes de tantos países diferentes, foi muito legal. E esse aspecto da formação, então, assim, vamos dizer, você recomenda como algo rico para alguém que queira fazer o mestrado? Acredito que sim, acredito que é uma interação muito rica e que a gente quase não tem possibilidades em outras federais, porque na UFSM, a UFSM tem lá o departamento internacional, recebe muitos estudantes de intercâmbio, manda muitos estudantes para intercâmbio fora do país, só que os intercâmbios geralmente são rápidos, né? Então, eu fiz 5 anos de uma graduação e não tive nenhum colega estrangeiro na graduação de intercâmbio. Então, e na UNILA, como geralmente existe uma porcentagem já estabelecida em edital, né, para cada curso, você vai ter aquele estudante por todo o curso, não é um pequeno período de intercâmbio, né? Então, com certeza, eu acho que é muito rico. Não é só um intercâmbio linguístico, a gente tem que pensar que língua é outras coisas, língua é cultura, língua é poder, língua é política, língua é economia, né? E eu acho que o aluno estrangeiro ganha, o aluno brasileiro ganha, porque todo mundo tá ali trocando e aprendendo, né? Então, eu acho que é um intercâmbio muito rico. Bom, agora para encerrar, Ariane, se você tivesse que escolher um único livro para ler pro resto da sua vida, qual livro você escolheria e por quê? Eu tenho muitos livros assim preferidos, mas eu acho que eu escolheria o El Libro de los Abrazos, do Eduardo Galeano, que ele tem vários pequenos textos e que são textos independentes, como se fossem pequenas crônicas, que você pode ler na página que você abre, não precisa ler em uma sequência. Eu sou muito, muito fã do Eduardo Galeano, que é uruguaio, assim, eu gosto muito dele, e eu acho que Libro de los Abrazos é aquele livro que você não tá num dia bom, ou você tá... Não sei, que você lê e te dá uma boa sensação, como dizem, aquece o coração, sabe? Ele se passa assim como se o autor viajasse em várias cidades da América Latina. E é aquela leitura leve que você pode fazer num avião, num ônibus, na sua casa. É um livro assim muito bom, eu recomendo que leiam. Eu acho que eu escolheria esse. Eu escolheria algo leve para ler pro resto da vida. Mas então, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente, dividido um pouco da sua história, da sua trajetória. E voltaremos aqui em algumas semanas com outro convidado. É isso aí, até mais. Até mais. Tchau.